pais de fé, filhos benditos. Diz assim, em Mateus 17, de 14 a 21, é um texto que fala sobre a dramática vida de quem é incrédulo. Ao pé do monte, uma grande multidão o esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: geração incrédula e corrompida. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: por que não conseguimos expulsar aquele demônio? A resposta de Jesus: porque a sua fé é muito pequena. Respondeu Jesus: porque a sua fé, é muito pequena. E eu lhes digo a verdade: se tiverem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Eu vou sublinhar aqui: nada seria impossível para vocês. Esse mesmo texto que fala da pequena fé de discípulos, eu não estou falando aqui de gente que viva aí orbitando em volta do evangelho, gente que anda com Jesus próximo, seria aquela unidade celular, aquela célula de Jesus, seria aqueles que são aquela cápsula de segurança que ficava em volta de Jesus e não deixava ninguém se aproximar. Eu estou falando de Pedro, Tiago, João, eu estou falando de homens que estão com Jesus o tempo todo, vendo ele caminhar sobre as águas, vendo ele curar enfermos, vendo ele purificar leprosos, vendo ele transformar um olho de um cego num olho que vê, vendo ele curar surdos e mudos. É isso que está acontecendo, e aqui os discípulos não conseguem. Jesus diz: é por causa da incredulidade, é a pequena fé de vocês. Esse mesmo texto de Mateus capítulo 17, é visto sob a ótica de um outro evangelista, que é João Marcos. Nós conhecemos como Evangelho de Marcos, o segundo livro do Novo Testamento. No capítulo 9 vai dizer o seguinte: sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens na multidão, lembra que Jesus estava espremendo, a multidão o esperava, ele estava chegando no meio da multidão. Um dos homens na multidão respondeu: mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro, em algumas versões espírito imundo, que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus olha para os discípulos e diz: geração incrédula. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. É um espírito de morte. Tenha misericórdia de nós, ajude-nos se puder, ajude-nos se puder. Olha a resposta de Jesus: se puder? Perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. Na versão de Mateus 17 ele diz: nada vos será impossível. Aqui ele está dirigindo para o Pai. Tudo é possível àquele que crê. No mesmo instante o Pai respondeu: eu creio, mas ajuda-me a superar minha incredulidade. Hoje, eu quero me juntar a Jesus aqui. Quero ajudar você a superar a sua incredulidade. Deus, Ele se apresenta o seu caráter através da história bíblica. Quando Jesus, Ele fala com as multidões, Ele faz um milagre, e Ele dá a identidade dele: eu sou. Ele multiplica o pão e diz: eu sou o pão da vida. Ele faz o cego ver e diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o bom pastor. Deus, quando Ele se revela
na antiga aliança, no Antigo Testamento, ele fala, Deus aparece trazendo socorro inesperado para o povo, para as pessoas. E aí ele é chamado por alguns nomes. Ele vence uma batalha impossível de vencer, e o nome dele se torna Jeová Nissi. É o Deus que me dá vitória, o Deus que é minha bandeira. Agar chama Deus de El Elyon, o Deus que está perto de mim. É o Deus que eu consigo alcançar com a minha oração, com a minha fé. E tem um homem chamado Abraão. Esse de fato é conhecido como o pai da fé. Abraão é o pai da fé. Esse que é o nome, é esse que é o sobrenome, esse que é o apelido que ele ganha. Abraão, eu sei quem é, o pai da fé. E nós temos muito que aprender com esse homem, muito que aprender. Por mais que a gente busque ministrar sobre a vida dele, como hoje a gente está celebrando o terceiro domingo das famílias no mês de maio, eu não posso deixar de escapar essa figura que fez amizade com Deus, ele é chamado de amigo de Deus. Deus pede para ele o filho dele. E ali numa revelação, que depois Jesus traduz em João capítulo 8, Abraão viu os meus dias e se alegrou. Abraão levanta seus olhos naquele momento derradeiro, e ele vê um cordeiro. E ele diz, Jeová Jireh, é o Deus da minha provisão. É o Deus que provê quando eu não tenho como prover, é o Deus que me socorre. Jesus está aqui dizendo, tudo é possível que crê. Se tu pode, Senhor, se tu pode, Jesus, se eu posso. Você não está entendendo? Eu sou o El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso. Gente, não há nada impossível para Deus, a não ser aquilo que você diz que é impossível. Quando no teu coração é impossível, então se torna impossível. Mas quando o teu coração está cheio de fé, nada vai ser impossível na sua vida. Esse pai da fé, ele abandona o conforto para seguir uma promessa. Ele segue promessas maiores. É assim que começa a história de Abraão na Bíblia, em Gênesis 12.